Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Uma noite de ventos e estrelas, Paracuru é toda sugestão de potências de beleza do mundo. Uma potência do imediato, oclusa na noite sem lua, e outra, uma enorme potência do mediato, do passado desta terra, antigo porto dos navios a vapores, das embarcações à vela que chegaram há séculos para se abastecer de água doce nos serenos e permanentes riachos do Parazinho. O Flávio Sampaio, na quadra central do Alto Alegre do Parazinho, buscou Antônio Negreiros no Rio de Janeiro, aquela cidade que o professor Flávio deixou na memória, se afastando das atividades que geram lembranças e marcas, mas nos prometendo que há um compromisso no Rio de Janeiro desdobrado em Tatiana Leskova e Dalal Achá. O Antônio Negreiros marca com toda a energia das pessoas felizes o reencontro à distância com Flávio Sampaio, com uma frase que marca a geração deles na dança brasileira: éramos felizes e sabíamos. E vamos começar uma história da exuberância cosmopolita da segunda metade do século XX, a juventude rompendo os padrões comportamentais ao som das músicas de ritmos alucinantes e fora dos padrões, vindos até eles em cima de veículos de 4 e 2 rodas, como um estilo. Por exemplo, a bossa nova, a cidade de Brasília, o cinema, a dança, o teatro, a televisão, chegando ao estágio maduro. Em 1958, quando Antônio nasceu, naquele ano não poderia ser apenas o que as gerações anteriores tinham sido. Agora vamos pensar na modulação desta rebeldia. 2 mulheres geniais da dança mundial, que escolheram o Rio de Janeiro como terra das suas vidas adultas. Dona Eugênia Feodorova e Tatiana Leskova. Uma da genuína escola do balé russo, estudou com a própria Agripina Vaganova, e outra da fusão destas escolas com o espírito francês, onde, afinal, o balé foi sistematizado. Estas mulheres, Tatiana ao Flávio e Dona Eugênia ao Antônio Negreiros, modulam o espírito explosivo de uma juventude criativa ao toque de recolher histórico de uma ditadura reacionária e plena de censuras. O Antônio Negreiro pertencia à classe média da Zona Sul carioca, podia fazer escolhas sobre seu futuro. Tinha suporte para estudar o que sua potência antecipava. Mas diz ele que não sabia que tinha essa potência, e certamente não seria a dança que vira algumas vezes na televisão, e talvez aquelas coreografias comuns nos filmes de aventura que atrapalhavam ao ritmo das crianças o próprio enredo do filme. Enfim, o Antônio Negreiros achava o balé uma coisa tediosa, incompreensível, e não se interessava por ele. Acontece que o Royal Ballet veio fazer uma temporada no Municipal e a família do Antônio comprou uma assinatura com ingressos que se destinavam às mulheres da casa. Mas um dia, uma delas não pôde ir e o Antônio terminou por acompanhar a mãe e as irmãs no balé. Mudou o conceito que tinha do balé. Diz ele que naquela apresentação ficou apaixonado pela dança e passou a dançar na sua casa à noite quando todos iam dormir. Teve por 3 meses aulas de jazz e até que, por uma cadeia de eventos, vai fazer um teste na academia de Dona Eugênia Feodorova. E ali ela o adota. Ele tem muita flexibilidade e musicalidade.
Ele estava numa escola de altíssimo nível. A entrada do mundo profissional da dança acontece simultaneamente com um concurso de dança de discoteca promovido pelo Ricardo Amaral na época da novela Dancing Days, com final no ANB em São Paulo. E ele ganhou o prêmio de Superstar masculino e a Márcia ganhou a parte feminina. Assim eles começam a se profissionalizar dançando pelo Brasil. Maurício Bejar veio ao Rio de Janeiro e o Antônio fez uma audição para o Mudra no clube Copaleme. E com uma banca muito forte formada pelo próprio Jorge Dom, Dona Eugênia e Dona Tatiana. E ele foi escolhido para o Mudra e foi para Bruxelas. Mas o Maurício não aceitou e assim ele volta ao Rio de Janeiro quando Tatiana Lescova entrou para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1979. Dançou várias peças, entre eles O Triunfo de Afrodite, Petrusca, Ritmo Metron, Descobrimento do Brasil, fez audição para o balé de Stuttgart, da Márcia Aidê, e onde ficou de 1980 a 1981 dançando o repertório de John Cranko. Não gostava da Alemanha e assim retornou ao Brasil porque a Dalal Achá estava no Municipal. Fez um duo com a Jânia Batista no Cantabile, que era de Oscar Arraes. Participou de vários trabalhos, tais como Príncipe das Neves, do Quebra-Nozes, Cisne Negro e Cisne Branco, Sentinela, entre outras. Uma apoteose de sua carreira foi no Romeu e Julieta com Natália Makarova, o grande mito do balé do século XX. E o Antônio fez pas de deux no papel de Conde Paris com a Natália Makarova no papel de Julieta. Depois fez o mesmo com a Márcia Aidê. Dançou também com Ana Botafogo. Quando saiu do Municipal, foi trabalhar na televisão e no teatro. Fez aberturas de cinema e para a TV Globo. Em 1988 fez faculdade de formação de ator, querendo fazer cinema e teatro. Dando aulas de dança e alongamento, foi então que conheceu uma aluna dele que gostava da voz que ele tinha e o convidou para gravar um disco do cancioneiro americano em ritmo de bossa nova. Depois gravou com o grande mito Leni Andrade. Trabalhou e fez coreografias para diversos shows, especialmente para o famoso Scala do Rio de Janeiro. Fez show infantil da Xuxa e dos Trapalhões. O Antônio e o Flávio recordam que o Municipal, de alguma forma, era a base de dançarinos e dançarinas que trabalhavam na televisão brasileira, especialmente na TV Globo, assim como para os shows noturnos. No cinema, o Antônio Negreiros fez um papel num filme americano chamado Luar sobre Parador. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Antônio Negreiros, meu querido companheiro do Teatro Municipal, bem-vindo a Paracuru, cidade que dança, bem-vindo a Paracuru. Seja bem-vindo, querido. Ô, meu querido Flavinho Sampaio, você é colega querido do Teatro Municipal e da dança dos anos 80, do começo dos anos 80, éramos meninos, éramos felizes e sabíamos que éramos felizes. Com certeza a gente sabia. Antônio, você é um artista múltiplo, né? Você é bailarino, você foi para o teatro, você faz coreografia, você dá aulas, você canta, você fez cinema. Então é uma coisa bem interessante a sua vida, que eu vou me esforçar muito para colocar no eixo aqui, porque quando a gente vai falando, a gente vai misturando as coisas, fica difícil. Vamos começar lá do início, bem do início, onde é que você nasceu. E conta um pouquinho como é que foi a tua infância, assim, qual era o momento da história em que você viveu a sua infância. Vamos lá, então eu nasci em 1958, aqui no Rio de Janeiro. Meu pai gaúcho, já estava vivendo no Rio de Janeiro, médico. Minha mãe de origem pernambucana, mas também nascida aqui no Rio de Janeiro. Então, nasci numa família de classe média, onde era muito improvável que eu me tornasse um bailarino. Sim. E, para dizer a verdade, as 2 ou 3 vezes que eu tive a oportunidade de ver balé enquanto eu era pequeno, era uma coisa que absolutamente não me interessava, eu achava até chato. Me lembro uma vez de ter visto um vídeo do Nureyev na televisão e achava aquilo muito sem graça.
Aí o que aconteceu foi que o Royal Ballet veio ao Rio de Janeiro pela primeira vez, em 1973, eu acho, trazido pela Dalal Ascari e pelo Dante Vigiani. E aí minha família comprou a assinatura, minha mãe, minha irmã e a minha cunhada, que eram as moças da família, porque os rapazes não gostavam de dança. E aí acontece que numa das récitas, uma delas, eu acho que a minha cunhada ou a minha irmã, não pôde ir e ficou um ingresso sobrando, e a minha mãe perguntou se eu não queria ir. Eu falei, não mãe, não quero não, acho muito chato, não quero ver balé. Ah, mas vem com a gente, o Teatro Municipal é bonito, não sei se você já foi lá, mas vem com a gente. Eu sei que eu acabei indo, e à medida que eu fui vendo aquilo, eu fui me apaixonando perdidamente por aquele negócio todo, e cheguei em casa completamente transformado. Minha cabeça já estava completamente feita para aquilo, perdidamente apaixonado. Dançava pela casa durante a noite, quando estava todo mundo dormindo. Como eu sou muito alto, tenho 1,94 m, já na época já tinha essa altura, quebrava as coisas todas da casa, e aí ficava colando enquanto meus pais estavam dormindo, para eles não perceberem. Claro que a minha mãe percebeu, mas nunca falou nada. E aí, aos poucos, eu fui me aproximando da dança, mas eu tinha medo de virar bailarino, porque eu achava que ia interferir na minha sexualidade, que eu ia virar gay porque eu ia virar bailarino. Então eu tinha muito medo. Aí eu ia para a porta da academia da Tatiana Lescova aqui em Copacabana, e aí eu morria de medo e voltava, não tinha coragem de entrar. Aí um dia, não sei exatamente porquê, eu não sei, eu tinha uma menina que dava aula chamada Cecília Barbosa da Silva, que faleceu já há uns anos atrás. Cecilinha, ela era prima do meu cunhado, e eu a conheci na casa do meu cunhado, e eu sabia que ela era artista, ela era dançarina, não sei o quê. E aí um dia eu fui na sala da Dona Eugênia Feodorova. Sim, Copacabana. E eu na Copacabana também, naquele mesmo quarteirão. A Tatiana Lescova era de um lado do quarteirão e a Eugênia Feodorova era do outro. E aí eu entrei na academia e eu falei, você é a Cecília. Aí ela falou, por que você não vem fazer uma aula comigo? Aí ela era assistente do Lenny Dale nessa época. Olha. Então eu fui fazer uma aula de jazz com ela e comecei a fazer as aulas com ela, porque era mais fácil dançar jazz, ou era pelo menos mais aceito na minha cabeça do que eu virar um bailarino clássico. E aí então eu comecei a fazer aula com ela e com a Vera Saba, que foi Miss Brasil e que também era assistente do Lenny Dale, e comecei a fazer as aulas de jazz, e em 3 meses eu já estava fazendo bem legal. Olha que interessante, eu não conhecia a Vera, eu nunca soube que tinha uma bailarina que foi Miss Brasil. Que interessante. Então você conversa com ela que você vai gostar muito de conhecê-la. Ela foi, certeza, na verdade, a minha primeira professora. Eu tenho até o contato dela aqui no Facebook, eu posso passar para você. Com certeza, vou querer. Mas então, beleza. Mas então aí, fazendo as aulas com ela, as duas me incentivavam muito, diziam que eu tinha muita flexibilidade, que eu tinha muita musicalidade, que eu devia fazer aula de balé. E aí tinha lá uma menina que fazia aula de jazz e de balé na Dona Eugênia, chamada Eleonora. Aí eu conversei com a Eleonora, um dia eu fui para a academia da Dona Eugênia, fui fazer uma aula, e aí foi engraçado. Quem estava dando aula nesse dia era o Armando Nesi. Você lembra dele? Sim, claro. Foi bailarino do Teatro Municipal, da mesma geração do Denis Drey. Exatamente. Então, o Armando Nesi foi dar aula, e eu lá fui fazer aula pela primeira vez, fazer uma aula de balé, e eu percebi que tinha uma senhora na porta me olhando, que era a Dona Eugênia, mas eu não a conhecia. Eu fui lá e fiz a aula com o Armando. E no meio da aula, o Armando olhava de vez em quando a mim com uma cara meio feia. Quando terminou a aula, ele veio perguntar para mim,
e você há quantos anos você faz balé? Eu falei, olha, professor, desculpa, mas eu nunca fiz balé. Aí ele falou, não minta para mim. Eu falei, desculpa, mas eu não estou mentindo. Eu fiz 3 meses de aula de jazz com a Vera Saba e com a Cecília Badazzi. Mas de balé, essa é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu tinha uma prima que também gostava de balé. De vez em quando eu imitava ela nos exercícios que ela fazia. Mas uma aula de balé eu nunca fui. Aí o Armando fez uma cara mais feia ainda e falou, não gosto de gente que minta. Aí quando ele falou isso, a dona Eugênia saiu da porta da sala e veio falar comigo e disse, Armando, deixa que eu falo com ele. Aí ela virou, me deu um abraço e falou, e eu sei que você nunca fez balé, e eu pode ver isso na sua movimento. Mas você é muito talentuoso, rapaz. Quer fazer aula de balé? A dona Eugênia é uma figura maravilhosa. Você conheceu bem ela? Claro, ela foi método do Teatro Municipal durante muito tempo. Exatamente. E você está fazendo o sotaque dela com perfeição, porque ela... Porque eu era apaixonado por ela. Eu também. E ela ficou muito próxima de mim. E ela era muito curiosa, porque ela era russa, mas ela foi para a França, então ela falava um português com sotaque francês e espanhol, que era o que ela falava. E de vez em quando saíam umas expressões de russo. E eu, como tinha bom ouvido, ficava, quando ela estava de costas, ficava imitando ela para todos os colegas. E todo mundo ria pra burro. Por isso que eu estou brincando de imitá-la. Eu faço isso com o maior carinho, porque realmente Dona Eugênia foi a minha grande mãe do balé. Então, a partir daí, eu comecei a fazer balé direto com ela. E aí ela me levava lá para a sala que tinha do outro lado da academia, onde ela tinha os guardados dela, os livros dela, os figurinos da companhia. E aí me mostrava, me contava um bocado da história da dança e tudo mais. E uma outra coisa curiosa que tinha nessa época é que a Dona Eugênia e a Dona Tânia, elas foram contemporâneas e colegas a vida inteira, mas às vezes elas se bicavam um pouquinho. Então a gente tinha, e eu queria fazer aula das duas. Então de vez em quando eu fugia da Dona Eugênia para fazer aula na Dona Tânia, mas eu não podia dizer para a Dona Tânia que eu era aluno da Dona Eugênia. Nem podia dizer para a Dona Eugênia que eu tinha feito aula com a Dona Tânia. Sim. O único que as duas deixavam era o Aldo Lotufo, que dava aula para rapazes de manhã às 10 horas, e aí com ele não tinha problema. Mas entre as duas, nessa época, tinha uma certa rivalidade. Mas tinha uma coisa, Negreiros, que era assim, que você conta, é que ela, embora assim, tivesse toda essa questão, né, do ciúme entre eles, entre os professores de balé, que era bem normal nessa época, pelo menos no Rio de Janeiro. Mas eles todos, eles reconheciam o talento e eles tinham um respeito enorme pelo talento, que eu acho que o que você acaba de nos contar é uma história de reconhecer o talento, né? Mas sem dúvida, então, sem dúvida. É muito bonito isso. Tanto que a Lescova, quando montou o Lago dos Cisnes, chamou a Dona Eugênia para montar o Lago dos Cisnes, porque ela dizia que a gênia sabe o melhor Lago dos Cisnes do mundo. Então, assim, elas se bicavam, mas elas se respeitavam, porque elas sabiam muito bem as histórias da vida de cada um. Então era uma coisa muito bonita. E era gente de altíssimo nível, Flávio. Isso é que é legal. Quer dizer, tanto a Dona Eugênia com a escola russa vindo de Kiev, ou a Tatiana vindo da França, porque ela tem nome russo, mas ela nasceu na França e os pais eram russos, eu acho. Então toda a formação dela de dança já era na França. Mas todos vêm do balé russo, do balé imperial russo. A Dona Eugênia foi aluna da Vaganova nos últimos anos, enquanto a Dona Eugênia esteve na Rússia, na Ucrânia, né? Porque, na verdade, ela era ucraniana. Ela é nascida na Ucrânia, ela é nascida em Kiev, mas depois ela terminou os estudos dela, eu acho que foi no Bolshoi. Em São Petersburgo. Foi no Leningrado. Foi no Leningrado. São Petersburgo, né? Isso.
que então ela foi aluna da Vaganova. E como toda boa aluna da Vaganova, a Dona Eugênia tinha um movimento de braços que maravilhoso. O que eu mais me lembro da Dona Eugênia, quando nós dávamos aula no Teatro Municipal, né, eu estava começando, e ela, uma mestra que eu adorava estar perto, porque assim, Dona Eugênia era uma enciclopédia, então tudo que ela falava fazia parte da história da dança. E às vezes chegavam professores de fora e a gente ia assistir às aulas. De todos os professores do teatro, só íamos nós dois, assim, os outros não se interessavam muito de ver, mas a gente queria aprender. Eu estava começando a minha carreira, eu queria aprender, eu queria ver o que aquela pessoa trazia de novidades. E Dona Eugênia, eu não entendo por quê, porque Dona Eugênia sabia mais do que todos nós juntos. Mas a gente sempre estava lá nesse lugar. E às vezes a gente sentava assim no cantinho e começava a aula, o primeiro exercício que o professor dava, ela olhava para mim e dizia assim, vamos. Porque eu sabia que ali não tinha nada para a gente aprender. Não tinha mais nada para aprender, né? Era muito engraçado. Ela era uma figura maravilhosa, porque além dessa coisa toda na dança, depois das aulas a gente saía para jantar fora e para conversar. Ela era uma mulher divertidíssima. Sim. Ela tinha milhões de histórias. Sim. Ela tinha um senso de humor fabuloso. Sim. Adorava tomar o Campari dela sempre nos jantares. Então era uma pessoa assim muito interessante e eu fiquei completamente fascinado por ela. Ela foi a minha mãezona de breu, completamente. A minha mãe do balé foi ela. Quem me abraçou e enfim. Até exagerou um bocado, entendeu? Porque ela dizia que eu ia ser um bailarino maravilhoso, não sei o quê, mas enfim, porque ela também gostava muito de mim. E depois eu trouxe ela, depois que as coisas na minha casa amansaram um pouco, porque foi muito difícil eu começar a virar um bailarino clássico dentro da minha família. Mas depois que a coisa ficou mais tranquila, Dona Eugênia frequentava a minha casa, ficou amiga da minha mãe, do meu pai, quer dizer, era uma relação absolutamente amistosa e carinhosa. Tem fotos da família com ela. É assim, uma coisa muito próxima e muito querida. Enfim, você começou muito bem, né? Você começa com uma grande mestra. Falar de quando você, esse menino de Ipanema, esse garoto de Ipanema, vira um bailarino profissional. Em que momento isso acontece e de que jeito que aconteceu? Olha, o negócio aí foi o seguinte, eu gostava de dança moderna também, sempre fui bom de dançar em discoteca, dançar em festa de dança, sempre era o primeiro a entrar na pista e o último a sair, a mulherada sempre gostava de dançar comigo. Então, acontece que surgiu no Rio de Janeiro um concurso que o Ricardo Amaral promoveu, chamado Concurso de Dança de Discoteca. Na época tinha uma novela na TV Globo chamada Dancing Days, que estava fazendo muito sucesso. Com a Sônia Braga. Tinha muita... Que depois você trabalha com ela lá na frente, em Luar sobre o Parador, que a gente quer conversar também. Mas foi exatamente. Mas nessa época eu praticamente não conhecia a Sônia Braga. Porque o concurso tinha o nome, aí nós tivemos várias finalistas aqui no Rio de Janeiro, que a gente fazia sempre naquela boate, chamava Resumo da Ópera, eu acho que era uma boate do Ricardo Amaral. E aí os melhores casais foram sendo separados, e aí teve uma grande final em São Paulo, no Anhembi, porque todas as capitais do Brasil mandaram casais para lá. E aí nessa final teve o prêmio de melhores casais e houve um prêmio que era o Superstar masculino e a Superstar feminina. E aí eu ganhei o prêmio masculino e a Márcia Albuquerque, que você conhece muito bem, claro, que é uma grande estrela de musical e grande bailarina moderna, e é hoje grande professora, a Márcia ganhou a Superstar feminina. Então, a partir daí, nós dois começamos a dançar juntos, nós fomos convidados para dançar em várias boates nas capitais do Brasil e não sei o quê. Aí a gente começou a ganhar um dinheirinho dançando.
E aí foi ficando interessante a história, porque começou a entrar um dinheiro, eu falei, é capaz de dar para virar profissional disso, que a gente até ganhava bem na época. E a Márcia era uma colega muito querida, ela gostava mais de dança moderna, mas de vez em quando fazia aula de balé, mas enfim, por conta disso, eu acabei então me profissionalizando. Finalmente veio o Maurice Béjart, veio para o Brasil, fazer uma temporada aqui começou em São Paulo e depois no Rio, e ele fez audições para bailarinos que quisessem entrar para a escola ou para o corpo de baile dele. E aí então teve uma audição em São Paulo, onde ele pegou, acho que foi o Rogério Chuba, que na época já foi para São Paulo para fazer o teste, e aí ele fez um grande teste aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Copa, naquele clube Copa Leme, onde a gente ensaiava no corpo de baile depois, mas que eu não conhecia. Lá então foi essa grande audição, aí tinha o Jorge Doni na banca, tinha a Heloísa Vasconcelos, tinha a Dona Eugênia, tinha a Dona Tânia, e tinha o Azari Plisetsky, o irmão da Maia Plisetsky, que era o mestre de balé da companhia. Sim. E aí eu fui sempre escolhido lá, e aí eles me levaram e disseram, olha, gostaríamos que você viesse participar da gente. Eu falei, olha, mas eu não quero ir para a escola. Para fazer escola, eu prefiro ficar com a Dona Eugênia aqui, que eu não quis dizer na hora, mas que eu achava que era melhor professora do que os professores que eles tinham no Muda. Aí o Jorge me falou, não, eu quero que você venha para a companhia. Eu falei, puxa, então maravilha. Então aí em 2 meses eu me preparei mais aqui com a Dona Eugênia e fui para a Europa, fui para a Bélgica para trabalhar com a companhia do Maurice Béjart. Aí chegando lá, eu fiquei, cheguei em Bruxelas, fui lá para a companhia para fazer uma aula. Quando eu chego na companhia, o Jorge Doni e o Azari Plisetsky ainda não tinham voltado das férias. Só estava o Maurice Béjart, que eu não tinha conhecido, porque quando foi feito o teste aqui no Rio de Janeiro, o Béjart já tinha voltado para a Europa, então só estava o Jorge e o Azari como representantes da companhia. E aí o Béjart olhou para mim e disse, infelizmente eu não tenho lugar na companhia, a companhia está lotada. Eu falei, mas eu achei que eu não tinha vindo aqui para fazer teste, eu achei que eu tinha vindo aqui para, enfim, que eu já havia um contrato. Aí ele foi muito desagradável, não sei se ele suspeitou que eu tivesse alguma coisa, que eu tivesse tido alguma coisa com o Jorge Doni aqui no Rio, porque ficou meu amigo, o Jorge, não sei se ele tinha muito ciúme do Jorge. Eu sei que a história com o Béjart não deu certo. Aí eu voltei, liguei para os amigos lá da França, falei, olha, o negócio aqui na Bélgica não deu certo. Aí acho que foi o Juca, lembra do Juca, claro? Claro, o Juca foi nosso companheiro lá no Teatro Completamente. E era meu grande amigo, muito chegado a mim. Aí o Juca falou, olha, eu vou falar com a Tatiana Lescova. Aí ele falou com a Lescova, no dia seguinte ele ligou e falou, a Lescova falou para você vir para o Rio, que ela quer você aqui na companhia. Aí eu falei, beleza. Uma semana depois eu peguei o avião da Bélgica, vim para o Rio de Janeiro e entrei direto para a companhia. E foi assim que eu entrei para o Balé do Teatro Municipal. Foi a sua primeira estada no Teatro Municipal, porque você esteve 2 vezes, né, no Teatro Municipal. Exatamente. Você lembra o repertório que a gente dançava nessa época? Que ano foi? Olha, isso foi em 1979. A gente dançou, eu acho que foi... O Triunfo de Afrodite. Triunfo de Afrodite, acho que tinha um Catu e Carmina. Petrushka, exatamente. Petrushka montado pelo um dos bailarinos que esteve na primeira montagem de Petrushka. Não vou me lembrar o nome dele agora, mas era um grande remontador que era do balé russo, anterior à Dona Tânia. Era uma pessoa que era do Coronel de Basil, será? Não foi Dona Tânia que montou, não? Não, veio um bailarino que foi do balé russo, do primeiro balé russo, do original balé russo, de quando foi montado a primeira versão
de Petrushka. Ele dançou a primeira versão de Petrushka e foi ele que remontou. Era uma pessoa importantíssima. Mas eu tenho a impressão, Flávio, que no ano que eu entrei já era uma remontagem. Pode ser, pode ser. Porque eu não me lembro desse cara. Eu me lembro da Lescova montando. Me lembro que a Cristina Martinelli fazia a bailarina. Zé Moura, eu acho que fazia o Mouro. E quem fazia o Petrushka... Um bailarino argentino do Colón. Exatamente, Sim. aquele menino... Como é que era o nome dele? Eu também não vou me lembrar. É muito antigo. Pois é. Depois ele foi diretor do Balé de Bahia Blanca. Enfim, ele teve todo E eu acho que veio também aquele menino Jair Moraes lá de Curitiba. Sim. Ele não veio dançar? Dançou também, foi conosco, sim. Ele foi convidado para dançar Petrushka. Na época ele dançava em Portugal, no Balé Gulbenkian. Exatamente, no Balé Gulbenkian, não é isso? Isso. E aí acho que ele veio dançar aqui como convidado. E aí que todos nós tínhamos os nossos personagens, mas os principais eram ele. E aí a gente então seguiu com a Dona Tânia. Eu acho que montaram Ritmetron também, que era aquele balé do Arthur Mitchell. Sim. Que tinha sido montado para a companhia da Regina Ferraz aqui, Companhia Brasileira de Balé. Eu não me lembro mais. Bom, eu sei o Descobrimento que do Brasil também, mas aí já foi uma outra fase, talvez na segunda. Descobrimento a gente dançou, isso. Isso. Descobrimento, me lembro, fazia um feiticeiro junto com o Emílio e com o Denis. Fiquei encantado, foi a primeira vez que eu vi o Denis sem peruca, eu fiquei encantado. Denis Gray, que foi um grande bailarino brasileiro, um grande artista, claro. E que eu tive a honra de ter sido meu professor. Sim. Exatamente, foi fundador do SESI aí no Ceará, não foi? Isso, exatamente. Mas tempo bom, né, Antônio? É um tempo bacana, eu acho que... maravilhoso. As pessoas, vinha gente do mundo inteiro aqui dançar, poxa, foi uma época maravilhosa. E aí teve um problema no corpo de baile qualquer, que a Dona Tânia saiu, aí quem assumiu o corpo de baile foi o Denis, o José Moura. Ou foi o Zé Moura? José Moura. Foi Zé Moura, né? Isso. E depois do Zé Moura, também o Zé Moura saiu, o Denis assumiu. Eu sei que e logo depois foi a Dalal Ascar. Exatamente, mas eu saí daqui e ainda era o Denis ou o Moura. Porque aí veio o Balé de Stuttgart, veio para cá fazer temporada aqui. E aí eu fiz prova para o Balé de Stuttgart, me apresentei lá para a Márcia Aidê, eu conheci os irmãos da Márcia, de mais moços, que eram meus amigos de infância, de adolescência. Aí eu consegui um contato, fui fazer uma aula com eles, e como ela tinha bailarinas muito altas, ela precisava de homens altos. E aí ela me contratou para o Balé de Stuttgart. Então eu fui para Stuttgart em agosto de 1980. Aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei o ano de 80 e 81. Aí então dancei praticamente todo o repertório do John Cranco. E viajou pelo um monte de lugares, no mundo todo. Claro. O Balé de Stuttgart viajava o tempo todo. Era uma das companhias mais importantes do mundo nessa época. Aliás, ainda hoje, uma companhia maravilhosa. A gente dançou em Los Angeles, a gente dançou em Vancouver, no Canadá, a gente dançou em Bulgária, na Sofia, como era o nome? Sofia, na Bulgária. Sofia, Bulgária, mas a gente dançou num outro lugar também lá perto. Acho que Tchecoslováquia ou Varna, talvez. Sim. A gente dançou em Londres, no Coliseu. Enfim, a gente dançou em várias turnês. E aí, no final meados de 81, aí a Dalal assumiu a companhia aqui. Foi janeiro de 81, que ela montou Copélia. E aí, a companhia estava toda muito feliz. E eu estava muito infeliz na Alemanha, detestava morar na Alemanha, não gostava dos alemães, implicava para aquilo tudo. Stuttgart é uma cidade muito difícil de se morar, muito fria.
Eu te entendo. Muito dura, né? Os alemães são muito diferentes da gente. Sim. Apesar da Beatriz, Beatriz foi para lá 2 anos antes. Você lembra da Mônica Campos também? Mônica Claro, Campos, claro, sim. Pois é, as duas já estavam na companhia e estavam bastante bem adaptadas lá. Mas eu não gostei daquilo, me implicava com aquilo. Sei que aí eu fui conversar com a Márcia e disse, olha, Márcia, o balé agora no Brasil, as coisas estão andando muito bem, está todo mundo muito feliz com a Dalal, ela está montando coisas muito bonitas, então eu acho que eu prefiro voltar para lá e fazer minha carreira lá no Brasil. Antônio, antes da gente voltar, assim, esse teu retorno, eu me lembro que você fazia um duo com a Jânia Batista, foi no período da Dona Tânia, eu acho que isso, ou foi já no período da... Foi Cantabile. Cantabile, do Oscar Arraes, que é importantíssimo a gente falar disso, porque aquilo foi uma coisa muito importante na sua carreira e era algo que você e a Jânia faziam muito bem e que eram muito aplaudidos e que eu acho que ali foi um papel que te valorizou bastante, assim, dentro da companhia. Sem dúvida. Mas eu tenho que ser honesto, meu querido. A Jânia era uma bailarina maravilhosa. E eu já era o único que tinha altura para dançar com ela. Nós casou então, eu não concordo com você. Assim, existe essa conversa de que você foi escalado por causa da altura. Eu estava na companhia, eu era bailarino, eu era seu colega. E eu acho que eu posso dizer isso, assim, não vejo outra pessoa para fazer tão bem quanto você. Eu vi aquele balé dançado pela Cristina Martinelli e pelo Emílio Martins, que foram quase que os criadores, né, do papel. Foram os primeiros aqui no Brasil a dançar. Mas assim, você não deixa nada a dever. Então assim, não acho justo que fique para a história. Isso você não. Você está sendo muito gentil. Não, é porque realmente eu não acho justo. Eu acho que assim, você casava muito bem com a Jânia, você completava, eram 2 bailarinos que se completavam. Por acaso você era mais alto que ela, que era uma coisa difícil, mas eu acho que isso é um por acaso. Assim, vamos ser justos com você, então, por favor. Te agradeço muito pelo seu carinho comigo, muito gentil. Mas, de qualquer maneira, eu não posso negar que através da Jânia eu tive oportunidades muito grandes. Porque não só no Cantabile, que eu acho que a gente dançou a primeira vez, é verdade. Ainda foi na primeira temporada do teatro, antes de eu ir para Stuttgart. Mas quando eu voltei, eu dancei Cantabile de novo com Jânia, e aí dancei com Nora também Esteves, mas junto com a Jânia eu dancei o Príncipe das Neves de Quebra-Nozes. Nós fomos a Cuba, o Festival de Havana, e aí nós preparamos Cisne Negro e Cisne Branco e dançamos Cantabile e mais um outro balé que a Dona Lourdes Bastos montou chamado Sentinela, que era muito bonito também. Então nós apresentamos esses 4 números em Havana, quer dizer, na minha volta ao Brasil, assim, e quando a gente voltou, a Márcia Aidê trouxe o Romeu e Julieta para cá. Mas isso aí é uma coisa à parte, isso aí eu quero falar muito, porque tem uma cena maravilhosa com a Natália Makarova. Para quem não conhece, para quem está vendo esse programa hoje, começando o balé hoje, ou para quem é a garotada que estuda dança, Natália Makarova é o grande mito do balé do século XX. Eu acho que, para nós todos, era o grande mito. E Romeu e Julieta, ela veio dançar esse balé conosco. Ela veio convidada. E você fazia um dos personagens principais, que era o Paris. E o Paris tinha uma cena com ela, dançava com ela. Então você pode dizer, eu fui partner de Natália Makarova, eu fui partner do outro lado, de Márcia Aidê. Então assim, você é um dos poucos brasileiros que podem dizer isso, querido. É verdade, isso é verdade. Porque aí, quando a Márcia voltou, ela me deu o papel de Paris para fazer, e Dalal então convidou Makarova, a Márcia vinha dançar, e ainda tinha Aninha Botafogo e Áurea Hammerli. Sim.
Mas a Ana, eu dancei com a Ana, e quem dançou com a Áurea foi nosso colega Carlinhos Meziá, que também revezava comigo o papel de Paris. Mas, enfim, o bailarino quem fez o padedê do Paris com a Julieta, tanto com a Makarova quanto com o Masha Aidê, fui eu. Tremeu, Antônio? Você tremeu? Porque assim, eu tremeria. Eu acho que qualquer um de nós... Mas assim... eu tremi muito. E, enfim, e a responsabilidade de estar em cena com elas, né? Mas, ao mesmo tempo, o deleite, o prazer, né, de poder ver aquelas divas tão perto, né? Ter aquelas mulheres nas minhas mãos. Olhando no seu olho, né? Assim, contracenando com você. Isso é muito interessante. Sim. Porque, ao mesmo tempo que a personagem Julieta não dava nenhuma bola para o Conde Paris, que ela já estava apaixonada pelo Romeu, mas, de qualquer maneira, todo o trabalho de cena e toda a interpretação dos personagens em cena e durante todos os ensaios, isso é uma coisa inesquecível, né? Realmente eu tive um grande privilégio nessa temporada. E numa produção fantástica, maravilhosa, um cenário lindo, fantástico, figurinos maravilhosos, uma remontagem da Márcia Aidê de mestre. Então, assim, eu acho que foi um grande momento daquela casa. Foi Romeu e Julieta. Foi a verdade. Aquela temporada foi primorosa. E depois tinha junto, na mesma temporada de Romeu e Julieta, tinha uma noite de dança moderna, você lembra? Tinha um balé do Semi Jambai que chamava Amostragem. Sim. Tinha um balé chamado Opus 1, que eu acho que era do balé de Stuttgart. Tinha um padedê. Então nós apresentávamos naquela temporada, nós apresentamos 2 programas, era o Romeu e Julieta e essa noite de dança moderna. Era muito legal. A gente dançava muito, né, Flávio? A gente tinha o teatro funcionava muito. Sempre com casas lotadas, era tudo restas lotadas. A Dalal, então, ela na gestão dela, não foi só uma, foram mais de 2 gestões. Claro. Ela, às vezes, as pessoas recebiam mal a Dalal, não sei por que motivo, mas eu, pessoalmente, Antônio Negreiros, eu acho que a Dalal foi a grande mentora do balé brasileiro. Se hoje nós temos uma certa qualidade na dança, e se essa qualidade reverbera para a formação, também porque reverbera, se ela vai para a cena bem, é porque há uma boa formação. E se isso tudo nos torna um pouco conhecidos lá fora, porque hoje os bailarinos brasileiros são disputados na Europa, né? Existem grandes bailarinos brasileiros em grandes companhias. Eu acho que isso tudo a gente deve muito a Dalal, que nos trouxe boas montagens, bons remontadores, bons artistas, bons professores. Foi um tempo de formação naquela casa maravilhosa. Eu agradeço muito a minha vida a Dalal Ascar. Assim, nunca fui aluno da escola dela, nunca fui aluno dela. Fui aluno da Tatiana Lescova a vida inteira, mas eu devo muito da minha formação a essa mulher. E eu morro de vontade de entrevistar ela aqui nesse programa. Mas eu acho que você deve fazer isso. Mas eu quero ir no Rio, eu quero fazer isso pessoalmente. Eu acho que ela e a dona Tânia, eu não tenho coragem de fazer assim pelo telefone. Você é meu colega, eu posso interromper você com elas. Claro. Eu não teria essa coragem, eu não teria seria indelicado fazer com essas 2 divas dessa forma. Eu penso assim. E olha, você vai ficar fascinado porque a Lescova aqui entre nós tem 100 e alguns anos, né? Ela é só 101, não é 100 e alguns, não, ela só tem 101. Ela ainda é uma jovem. Um pouquinho. Outro dia eu vi ela dançando lá em Joinville. Acho que ela não é 102, bom, mas enfim. ela na cabeça dela é perfeita. Ela não esquece nada, ela sabe de tudo. Ela é uma mente absolutamente brilhante. Mas nós estávamos falando da Dalal. Sem dúvida nenhuma, a Dalal é a grande promotora e produtora da dança clássica no Brasil, sem a menor dúvida. Sim, concordo. Eu acrescento a você o seguinte: você falou que dos bailarinos brasileiros que hoje estão fora, estão em grandes companhias. É verdade.
Marcelo Gomes fez um trabalho lindo no ABT, o Tiago Soares fez um trabalho lindo no Royal Ballet, o Davi Luiz fez um trabalho lindo no Ballet de São Francisco. Agora, hoje, a gente tem uma coisa que é importantíssima no Brasil, que é a Escola do Bolshoi de Joinville. Sim, uma grande escola. Que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado. Aliás, esse ano eu fiz uma viagem para o Sul e na volta fiz questão de parar em Joinville para conhecer a escola e fiquei fascinado com aquilo. Porque são crianças escolhidas de todas as capitais do Brasil, elas são levadas para Joinville, elas têm alimentação, alojamento, eles têm roupa, eles se vestem, eles têm o currículo normal de uma escola qualquer e, além disso, eles têm toda a formação de dança clássica, dança moderna, dança caráter. A escola é sensacional. Eu também aprendi muito nessa escola. Eu fui professor lá no Bolshoi, logo em 2002, né? Foi logo no começo da escola. E eu tenho 3 alunos que começaram comigo e que estão hoje na Ópera de Berlim, lá em Stuttgart, e outro na Alemanha. Então os 3 são grandes estrelas. Eu também fico muito orgulhoso disso. Mas não é maravilhoso isso? É uma escola maravilhosa. É uma escola que, assim, é um modelo para o mundo. Porque, assim, é uma coisa linda aquilo, é emocionante aquilo. Ela junta uma tecnologia fantástica, né, que é a técnica Wagamba, exatamente, ao nosso jeito brasileiro de ser, que é um casamento perfeito aquilo ali. Sem dúvida. Sim. E que é muito bem cotado, quer dizer, as pessoas lá, eles dão muito valor a esse que brasileiro que nós temos, essa coisa de criatividade, de expressividade que o brasileiro tem, que é muito bem aproveitado lá. Então, assim, aquele menino que foi pro balé de Stuttgart, como é que chama, que hoje é o primeiro bailarino do ABT, Daniel Camargo. Sim. O menino é um talento, ele é um assombro, um bailarino maravilhoso. O Richard Craig, na época marido da Marcia Aidê, teve em Joinville, conheceu esse menino, levou esse menino para a escola lá de Stuttgart, para o John Cranco Schuller, e lá ele se formou, entrou para o balé de Stuttgart, virou solista lá, acabou saindo, foi como primeiro bailarino para o Het National da Holanda, e de lá ele foi para Nova York e hoje é o primeiro bailarino do ABT, dançando com a Natália Osipova, que é a maior bailarina do mundo. Sim. Então, assim, o Brasil hoje tem pessoas muito importantes brasileiras, em todas as grandes companhias do mundo, hoje tem bailarinos brasileiros. E na minha época, quando eu fui para o Stuttgart, eu fui dos primeiríssimos. Isso. Não tinha quase brasileiro. Uma das primeiras grupos de bailarinos, não digo primeiro, porque antes teve alguns poucos bailarinos que foram para a Europa e foram para os Estados Unidos. Mas assim, eu acho que a segunda leva de bailarinos é essa que você faz parte. Negreiro, eu ainda quero falar muita coisa de você e nosso programa está já chegando quase no final e ainda tem assim, eu quero falar das coisas de teatro. Eu quero falar da tua participação no teatro. Você trabalhou com diretores maravilhosos, Domingos de Oliveira, José Posse Neto. Eu quero saber disso, assim, como é que você foi para o teatro? Como é o que você foi? Você trabalhou como coreógrafo, você trabalhou como ator, como é que foi isso? Então, peraí, quando eu saí do teatro municipal, então aí eu fui começar a trabalhar com cinema e com televisão, nós abrimos a TV Manchete. Sim. Eu fui parte do corpo de baile da TV Manchete, na época o coreógrafo era o Luiz Arrieta. Depois o Luiz Arrieta saiu, entrou Sônia Destre. Então aí eu comecei a trabalhar muito com televisão. Aí de vez em quando eu fiz algumas aberturas de cinema com os Trapalhões e com TV Globo, fizemos algumas participações. E aí depois, em 1988, eu resolvi fazer a faculdade de formação de ator na universidade. Sim. Primeiro era a direção do Damião e depois a direção da Bia Lessa. Então, durante 2 anos eu fiz a formação de ator, já querendo fazer novidades.
E aí, nesse meio tempo eu comecei a dar aula de dança e de alongamento. Por conta disso, uma das minhas alunas era casada com o dono de uma gravadora chamada Barquinho, que era uma gravadora especializada em bossa nova. E aí ela chegou para mim e falou: professor, você tem uma voz bonita, você não quer cantar? Eu falei: minha filha, nunca pensei nisso, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para pensar, você quer que eu cante? Ela falou: você não quer ir lá no estúdio comigo? Eu falei: tá bom, vou. E aí me apresentaram um projeto que eram músicas americanas, standards americanos em ritmo de bossa nova. E eu conhecia muito bem esse repertório de canções americanas, porque eram muitas músicas que eu usava para dar aula. E eu, como falava bem inglês já, eu conhecia, enfim, as letras todas. E à medida que eu fui ouvindo aquilo, eu fui cantarolando. Aí o diretor lá da gravadora, o marido dela, falou: não, vamos gravar agora, vai ficar bom isso. Aí gravei um CD que chama-se Body and Soul, que é uma música importante do cancioneiro americano. Então é um disco que é todo de standards americanos em ritmo de bossa nova. Então daí foi a minha, enfim, oportunidade de cantar. Logo depois a gente fez um outro projeto já com um pouco de música brasileira também, e eu tive o privilégio de cantar junto com Leni Andrade, que acabou de falecer agora. Nossa, um monstro sagrado da música, Antônio. Exatamente. Imagina. Exatamente. Eu acho que a mesma parceria que você teve, resguardando talvez assim a amplitude do conhecimento, mas a mesma parceria que você faz com a Makarova na dança, você faz com a Leni Andrade na música, que também é uma referência da música brasileira. A Leni é uma referência da música brasileira no mundo. E segundo ela é uma grande embaixadora da música brasileira no mundo. Os grandes cantores, Tony Bennett, Frank Sinatra, sempre citaram Leni como sendo uma das grandes cantoras do mundo. Sim. E não é que eu tive a oportunidade de cantar com ela. E não foi pela sua altura, viu? Tenho certeza. Aí, pelo contrário, era completamente esforço, porque eu era enorme e ela era pequenininha. Ela tinha menos de 1,5 metros, a Leni. Então era muito simpático. Nós cantamos uma música de Tom Jobim, que chama-se Esse Seu Olhar. Na hora que eu dizia Esse Seu Olhar, eu praticamente me ajoelhava para ficar na altura dela. Isso até está eu postei isso no Facebook agora, na época do falecimento dela. Eu postei esse vídeo lá para, enfim... E isso é uma inteligência de bailarino. Eu acho que se você não fosse bailarino, talvez você não tivesse essa sacação, que no joelho você ficaria melhor para dizer isso. Ah, sem dúvida. Porque aí o corpo da gente, como bailarino, passa a fazer parte fundamental, né? Tanto que a partir antes disso, eu já comecei a fazer o trabalho de direção de movimento e coreografia para teatro e para espetáculos musicais. A gente inaugurou uma casa aqui no Rio chamada Scala, que tinha um grande show, tinha bailarinas. Que foi um sucesso imenso no Rio de Janeiro. O Scala era a grande casa de shows, era o grande teatro da noite do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente inaugurou isso, foi em 1984. E o coreógrafo quem montou o show foi Juan Carlos Berardi, direção de Maurício Sherman. Que era também coreógrafo da Globo, um bailarino argentino que morou no Rio, não sei se mora, eu não tenho mais notícias. Berardi faleceu já, Berardi já está falecido. Sim, mas morou no Rio a vida inteira. Fez a carreira, claro, era um grande coreógrafo da TV Globo. Sim. E aí ficamos amigos. Ele tinha uma assistente que era Lúcia Guerra, que eu acho que era quem montou o show com ele. Quando o show ficou pronto, ele e Lúcia foram embora, e aí o Sherman me chamou para ficar ensaiando os novos bailarinos. Foi aí que eu comecei a coreografar e mexer com coreografia. Então, a partir daí, eu comecei a ensaiar os novos bailarinos que vinham e montar toda a parte de, enfim, colocar em cena essas pessoas. E com isso eu comecei a trabalhar e a criar coreografias, aí fui fazendo uns shows aqui e ali, trabalhei com o Caribé da Rocha. Vatusi é dessa época, Antônio?
Claro, Vatuzzi era a estrela. Vatuzzi era a grande estrela dos musicais brasileiros, que veio de Paris, né? Ela vinha das casas Exatamente. de Paris, de show de Paris. Ela acho que ela veio foi fazer essa temporada. Exatamente, ela era a grande estrela do Moulin Rouge, Paris. Ela era a cantora brasileira, Vatuzzi, la vedette brésilienne, do Moulin Rouge. E era ela e Grande Otelo, que eram as duas estrelas do show. E mais um grande corpo de baile atrás. Nós éramos 100 pessoas em cena. Meu Deus! Era um show enorme. E por conta disso, todo mundo, toda hora, estava saindo gente, entrando gente, e aí era eu que estava ensaiando já. Já trabalhando já com a coreografia do Juan Carlos. E aí, aos poucos, comecei a fazer a minha coreografia. Aí nós fizemos um show infantil para a Xuxa, fizemos depois um outro show infantil para os Trapalhões. Enfim, aí a vida começou a rolar, aí as coisas começaram a acontecer. E aí se vão 50 anos quase, meu amigo. Eu estou com 65, eu comecei a dançar com 16, então tem 49 anos de profissão já. O Scala foi uma escola, eu acho, para muitos bailarinos, né? Eu me lembro que a garotada toda que aspirava a ser profissional começava ali, porque ali tinha uma disciplina, ali tinha uma questão artística que tinha que ser posta, tinha uma agilidade, uma rapidez que você tinha que aprender a coreografia rapidinho, como na televisão, né? Na televisão não tem essa história, vai ensaiar 3 meses. Não, querido, aprende hoje e sai amanhã e grava de noite. É assim. Exatamente. Então, assim, para entrar no show, como o show era muito grande, eram quase 2 horas e meia de show, eram muitas coreografias. Então a gente demorava, sei lá, 1 semana para ensaiar. Mas em 1 semana o bailarino estava pronto. Por isso que a gente tinha que fazer uma seleção de gente que tivesse uma certa capacidade de aprender a dança rápido. Mas, enfim, e para mim, como começando a ser coreógrafo, foi uma experiência maravilhosa. E é uma época que tinha todas umas pessoas, assim, existiam bailarinos que a gente admirava muito. Hoje eu estava tentando me lembrar alguns nomes, que pertenciam ao corpo de baile ou da TV Globo ou da TV Manchete, que eram, assim, eram admirados, eram pessoas que a classe toda respeitava e admirava. Claro. O Juca, você, aquele menino lindo que tinha os olhos azuis verdes, Edmilson Trindade, seu colega cearense. Isso. Porque na época o corpo de baile da TV Globo eram praticamente todos os meninos do Teatro Municipal, que saíam de tarde e iam ensaiar na TV Globo à noite para gravar. Então, meio que escondidos, porque o teatro não gostava muito que fosse. Pois mas ia todo mundo porque eles tinham que ganhar dinheiro. Isso. Então era Solon. Era Ivan Benítez, Solon Almeida, Antônio Gaspar, Edmilson Trindade. Era uma gente que eram bailarinos, primeiro homens muito bonitos, que tinham que estar na televisão, e excelentes bailarinos, que todos tinham técnica de balé clássico, eram todos bailarinos do teatro. E entre as meninas tinha Didi Chiarelli, que foi bailarina do teatro, depois casou com a Gildo Ribeiro. Tinha Miriam Genoff, que era mulher do Paulo Araújo. Linda bailarina. Claro. Isso. Então, tinha a Elizabeth Oliosi, que está aí até hoje. Então, era um time de gente, Maria Odete, querida Maria Odete, querida Dedé. Então, era um time de gente muito bom que trabalhava na TV Globo. E era o pessoal que fazia show na noite também. E aí eu comecei a ficar no meio dessa turma, que era a turma do Teatro Municipal, que era a minha turma de dança clássica, mas tinha essa turma toda que fazia show também, que eu adorava. Então eu acabei tendo uma carreira muito eclética, né? Aconteceram muitas coisas. E muito linda a sua carreira, Antônio Negreiros. A gente está terminando esse programa, eu ficaria aqui conversando contigo horas. Mas antes da gente terminar... Porque você fala há tantos anos, meu querido, porra. A gente... Esse seu olhar, quando
Antes de terminar, eu quero falar sobre Luar sobre Parador. Como é que você foi parar numa produção da Universal, né? Foi gravado no Brasil, acho que em Minas Gerais, com a Sônia Braga, Richard Dreyfuss, Raul Julia, né? Superstars do mundo. Tinha mais Carlos Augusto Strasser, tinha... quem era mais de elenco brasileiro? Tinha mais uma turma, mas o Strasser era a principal. Mas essa história, como é que foi que eu cheguei lá? Tinha um personagem, o ditador, o Luar Parador era uma paródia qualquer de uma republiqueta de bananas aqui na América do Sul, e que então tinha um ditador que era o Richard Dreyfuss. E o diretor do filme era o Paul Mazursky, que era um diretor importante de Hollywood, não sei o quê. E aí o que aconteceu é que havia um personagem que era o ditador. Ele teria uma mãe que viria dos Estados Unidos para visitar o ditador em Parador. E aí essa mulher, essa mãe, viria com um amante dela, que era um amante latino. E o nome do personagem era Antônio. E aí a figurinista e o diretor de produção aqui do Rio, que eram meus amigos, me indicaram para fazer o papel, porque a mãe era muito pequenininha, era uma atriz pequenininha, e eles queriam um homem grande que impressionasse pela figura. Eu na época estava com um cabelo enorme, e aí eu me apresentei para o Paul Mazursky, eu fiz um teste com o Paul Mazursky, e ele me contratou, foi super legal comigo, super bacana. E aí o que aconteceu e mais engraçado foi o seguinte: na hora H de filmar, a atriz americana que vinha fazer o papel não veio. Então, finalmente, o próprio Paul Mazursky se travestiu de mulher, botou uma peruca e um chapéu, ficou muito feio, aliás. Que interessante, Antônio, não sabia dessa história. Pois é. Porque eu assisti o filme, eu era o amante dela dele, né? Porque na verdade era o Paul Mazursky. E a gente fazia cenas sexy. Me lembro que tinha uma hora que eu tinha que dizer assim: pô, meu amor, eu adoro você, e fazia umas caras sexys. Aí eu olhava pro Paul Mazursky vestido de mulher e digo, meu Deus do céu. Isso não é verdade. Ou eu aprendo a ser ator agora ou nunca mais. Porque realmente... Mas foi muito divertido. E mais do que isso, além de divertido, era uma produção americana. Sim. Então pagavam muito bem. Eu lembro que eu gravei acho que uns 4 ou 5 dias e ganhei uma boa grana. Então era uma delícia trabalhar. Ele foi gravado em Minas Gerais, né? Numa cidade de Minas Gerais, e falava de um... Não, eu gravei no Teatro Municipal, porque o nosso Teatro Municipal era o cenário do Palácio do Governo de Parador. Sim, é verdade. Então as minhas cenas como amante da mãe do ditador foram dentro do teatro, que já era minha casa, já estava em casa, você estava super em casa. Então, Antônio Negreiros, meu companheiro, meu amigo, muito obrigado. Meu queridão, obrigado por estar aqui conosco. Adorei. Estou aqui agora, quero estar perto de você para a gente botar esses anos de fofoca todo pessoalmente em dia. Qualquer hora eu vou a Paracuru para aplaudir pessoalmente o seu lindo trabalho aí na cidade. Obrigado, e a cidade vai te receber super bem agora que já conhece um pouquinho de você. Tenho certeza que eles vão adorar ter você aqui em Paracuru. E você que nos assistiu até agora, no próximo sábado, às 19 horas, José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, a gente te espera novamente para mais um Paracuru, Cidade que Dança. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou.